da minha mensagem hoje é prepare-se, Jesus voltará. Você vai ver que aqui no texto de Lucas, ele não especifica tanto como Mateus, né, a questão da grande tribulação, da segunda vinda, e como eu estou pregando sobre Lucas, eu vou me ater apenas aos relatos aqui de Lucas, né, não vou me aprofundar tanto nessas partes que tem lá em Mateus. Para isso, tem lá no YouTube a playlist sobre Mateus. Lucas capítulo 17, versículo 20. Para você entender aqui esse contexto, você tem que lembrar o seguinte: na última semana, domingo passado não fui eu que preguei, né? Foi o pastor Anderson de Moreira, mas na última pregação, onde o texto aqui dizia sobre os 10 leprosos, os irmãos devem se lembrar, eu terminei dizendo o seguinte: ali deixava clara a relação de que a lepra tem com o pecado, de que constantemente quando a Bíblia fala sobre lepra, ela está se referindo ao pecado, e o pecado ele vem apenas para destruir os seres humanos. Eu dei o exemplo, dei o exemplo de Miriam. Lembra? Miriam diz a Escritura que ela se rebela, que ela peca contra a autoridade instituída, que no caso era o seu irmão, e por conta do pecado de Miriam, o exército não progride, todos acabam sendo punidos de forma talvez indireta ou direta por conta do pecado de uma mulher. Ou seja, o pecado que por vezes nós cometemos, ele não atinge apenas a nós, mas atinge também aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E eu deixei bem claro que você tem que ter essa consciência, não pensar que o seu pecado vai apenas trazer prejuízo a você, mas que o nosso pecado, ele traz prejuízo a nós. Quem é casado traz prejuízo diretamente ao cônjuge, aos filhos, aos amigos, aos irmãos, a todos. O pecado é uma desgraça. É o pecado que atrapalha a relação entre pais e filhos. É o pecado que acaba com casamentos longínquos. É o pecado que destrói a humanidade. E eu disse que o pecado também é contagioso, como era o caso da lepra. Lembra? A lepra ninguém podia chegar perto porque ela transmitia. E assim é o pecado em nossa vida. Se nós nos arrependemos e não mudamos, a tendência é esse pecado contagiar o outro. Um exemplo bem claro: você não precisa ensinar o seu filho a mentir. Você não precisa dizer assim: olha, filha, sente aqui, eu vou te explicar o que é mentira. Basta que você, ao receber uma ligação indesejada, você passe o celular a ele e diga assim: fala que o papai não está. Você acabou de ser um excelente professor, ensinou o seu filho a ser um baita de um mentiroso. E a única solução, óbvio, é Jesus Cristo na vida do ser humano. Não há outra opção. Não importa o quão deformado pela lepra você possa estar. Se haver arrependimento, se houver uma busca pelo Senhor, assim como esses leprosos buscaram, o Senhor vai se compadecer. E eu terminei dizendo na última semana sobre a bênção da obediência e a importância da gratidão. Aqueles homens que foram curados, 10 leprosos, lepra, lembra, era algo incurável. A medicina não tinha achado cura ainda. É o que mais se assemelha à hanseníase de hoje. E então, aqueles homens, eles chegam diante de Jesus Cristo, eles clamam de longe, porque não podia chegar perto. Jesus Cristo dá uma ordem a eles, dizendo: olha, vão ao sacerdote e se mostrem ao sacerdote. E então, eles, sem questionar, sem pedir prova alguma, sem colocar Jesus na parede, eles simplesmente obedecem à ordenança de Jesus Cristo, vão. E então, quando eles decidem obedecer no meio do caminho, eles são revigorados e eles são curados. Só que apenas um deles volta, apenas um, volta para agradecer. Infelizmente, isso é o retrato da maioria das pessoas que estão nas igrejas hoje. Elas buscam como esses homens, elas creem como esses homens, elas clamam como esses homens e elas recebem como esses homens. E elas dão no pé e somem como esses homens. Os que ficam para agradecer, para retribuir, a parcela é mínima. E com base nisso, então, daí ele vai entrar aqui no versículo 20 e vai terminar o capítulo, né? Eu quero passar apenas 3 princípios aqui essa noite. Põe o primeiro ali, por favor. Primeiro princípio: o reino de Deus já está entre nós. Já está. É o que vai dizer o versículo 20 e 21. Acompanhe novamente. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Veja, Jesus aqui está sendo interrogado pelos fariseus sobre quando seria a chegada do seu reino. Porque Jesus andava pregando que ele era rei, e então as pessoas interrogavam: mas quando será a chegada do seu reino? E por conta de um entendimento errado,
lembre-se, eles tinham a Bíblia correta. Não era uma falsa Bíblia, era exatamente essa Bíblia que nós temos aqui, no caso, o Antigo Testamento deles, né? O Novo Testamento estava sendo escrito. A palavra de Deus era a mesma. Só que por conta de um entendimento errado, eles acabaram não entendendo nada daquilo que tinha sido profetizado a respeito de como seria o reino de Deus. E então, eles estavam pensando que o reino seria algo exterior, algo a nível de palácios, carruagens, bandas marciais. Então Jesus Cristo vem e explica a verdade a esses irmãos, dizendo: vocês entenderam errado. O reino de Deus, ele não vem com essa aparência visível, e eles, além de terem esse entendimento errado, eles acreditavam que quando o reino de Deus viesse, eles teriam uma posição de proeminência. Ora, eles eram os preferidos, pelo menos achavam que eram. Então Jesus Cristo vem e explica a eles a verdade da interpretação correta. Jesus vem e diz: vocês estão enganados. Esqueçam exércitos, esqueçam pompa, esqueçam que eu vim para libertar vocês do tacão do Império Romano. Não é este o meu tipo de reino. Por isso, ele não pode ser identificado de forma geográfica. É isso que ele diz. Vocês não vão poder dizer: olha, o reino de Deus está aqui ou está ali. Ora, porque se fosse algo material, algo natural, como eles pensavam que eram, seria fácil identificar. Olha, Jesus está reinando lá na Palestina. Mas ele diz: não, vocês não vão poder dizer está aqui ou está ali. O reino de Deus, ele é uma realidade espiritual e invisível. Exatamente o que Jesus vem explicar. O seu reinado, o seu reino, o seu domínio, ele é algo que você não vê de forma externa, mas ele está dentro do ser humano, está dentro de cada pessoa que se arrepende dos seus pecados. Ou seja, o que é o reino de Deus? Onde Deus é tratado como rei, ou seja, como governante. O que é o rei, a não ser aquele que dá ordens aos seus súditos? Onde Deus dá ordens e essas ordens são obedecidas, ele diz: aí está o reino de Deus. Está naqueles que se quebrantam, naqueles que obedecem. O reino de Deus é chegado quando uma pessoa de fato se rende a ele, quando ela diz: eu não sou o senhor da minha vida. Eu não sou o senhor dos meus passos, não sou eu quem toma as minhas decisões, mas tudo que eu faço tem uma baliza, e esta baliza está na palavra do Senhor. Quando nós assim nos sujeitamos, diz a Escritura que o reino de Deus é chegado sobre nossas vidas. Aqueles que vivem de forma ao seu bel prazer, aqueles que fazem as suas próprias vontades, mesmo frequentando igrejas, talvez há anos, aqueles que assim agem, mesmo estando perto de pessoas que têm o reino de Deus em si, e eles estão totalmente fora. E quando Jesus voltar, você vai ver que ele vai dizer aqui mais adiante, né? A sua vinda será algo extremamente visível. Por isso ele vai dar o exemplo justamente do relâmpago. Porque, não sei se vocês já assistiram, né? Tem uns filminhos bem antigos chamados... Já assistiu aquela série? Deixados para Trás? Não sei se são 2 ou 3 filmes já, né? Quem assistiu? Levanta a mão aí. Já assistiram? Esquece, tudo mentira, tá? Tudo mentira, aquele negócio. Esquece. Mas, porque ali, né, tem um arrebatamento em secreto e tem até um adesivinho que as pessoas usam, né, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. E no filme, se eu não me engano, está lá, né? Fica só a roupa da pessoa e a pessoa vai, né? Primeiro que eu penso, né, por que tem que ir pelado, gente? Não é? É o céu de nudismo? Mas é óbvio, né? O nosso corpo ser glorificado, talvez realmente não tenha necessidade de vestes. Mas a questão não é essa. A questão é que Jesus Cristo disse que na sua vinda, todo olho verá. Todo olho verá. Vai ser como um relâmpago que dá para todo mundo ver. Todo mundo ver. Só que você pode dizer assim: pastor, mas calma aí, a Bíblia também vai falar a respeito de Jesus vir como ladrão. Então não é nesse sentido a questão do arrebatamento? Óbvio que não. O que a Escritura diz quando Jesus fala que ele vai vir como ladrão? Como ladrão, não no sentido de que ele vai vir, vai furtar os seus e levar escondido para ninguém ver e deixar suas roupas. Não é nesse sentido. É no sentido de que ladrão vem de supetão. Não avisa. Ou o ladrão, ele manda uma mensagem para você: vou assaltar a sua casa às 10h43. Por favor, não esteja em casa.
É isso que ele faz? Óbvio que não. Tem surpresa, nos pega de surpresa. E exatamente esse é o sentido de quando Jesus vai vir como ladrão. Então, essa questão de arrebatamento escondido não condiz com a Escritura. Nós vemos padrão ou outro, não é totalmente visível. E Paulo ainda explica, põe ele, por favor, Tessalonicenses. Paulo ainda traz mais luz a essa questão. Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado. Vai vir fazendo barulho, né? Com grande brado. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ou nos ares, dependendo da sua versão, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Calma aí, o Senhor vai vir fazendo barulho. Ele dá a ilustração de relâmpago, e nós nos encontraremos com ele, e ele não diz nada de escondido, não, vai ser explícito para todo mundo ver. Mas repare, antes de tudo isso acontecer, ele diz, primeiro convém que eu sofra. Primeiro convém que as pessoas façam escárnio de mim. Primeiro vai acontecer que eu padecerei, para só depois, então, acontecer essas coisas. E, além de, antes de tudo, ser necessário o sofrimento, né? Primeiro, eu e você devemos lembrar o seguinte, eu não sei com qual propósito Deus fez cada um de vocês no sentido de vocação, né? Não sei. A minha talvez eu não saiba. As de vocês menos ainda. Mas Jesus Cristo, ele veio ao mundo sabendo exatamente qual era o propósito que o Pai tinha para ele. Ele veio ao mundo exclusivamente com o objetivo de sofrer por amor a nós. Ele veio com essa missão. Eu não sei se a nossa vida, Jesus nos fez para ter uma vida de sofrimento. Pode ser algumas pessoas que sim. Para que lá na glória eles vejam a importância, né, de ser fiel a Deus mesmo no sofrimento. Mas Jesus Cristo, ele tinha essa certeza. E você lembra que há algumas pregações atrás, que eu citei a questão de Jesus falar assim para os discípulos, né? Olha, eu mandei vocês, né, para determinado lugar, sem bolsa, sem espada, sem nada, agora vocês se armem e vão. E eu usei aquela passagem para mostrar, deixar bem claro que Jesus não tem nenhum problema com cristãos andarem armados, se defenderem, legítima defesa, né? Não há problema. Então, Jesus Cristo, ele mais adiante, como muitos argumentam, é o seguinte, olha, mas Pedro, quando ele usa a espada, Jesus repreende. Lembra que Jesus diz assim? Guarda essa espada, Pedro. Quem usa a espada, pela espada morrerá. Se você entender que Jesus Cristo, ele veio ao mundo com um propósito, que era o propósito de sofrer, aí fica mais fácil você entender esse pedaço. Jesus, quando ele diz para Pedro, né, Pedro, não me defenda, ele não estava dizendo, Pedro, você não pode se defender de forma alguma. Não importa o que façam com você, você tem que aceitar. Não era isso. Sabendo que ele foi chamado para sofrer, por isso ele disse aos discípulos, não convém que vocês me defendam agora, porque com o propósito de padecer é que eu vim. Então fica fácil, né? Jesus não está nos proibindo de nos defender. É tão certo, né? E defender de tudo, né? Não estou dizendo que você vai sair brigando com todo mundo, pelo amor de Deus, né, irmãos? Sair dando voadora nos outros aí. Mas Jesus, ele sim, nos ordena e nos autoriza a nos defendermos. Segundo, põe ele, por favor. Segundo princípio, Jesus voltará de forma repentina. Versículo 26, você pode acompanhar comigo? Como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E também como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Olha que interessante. Jesus Cristo, ele, quando voltar, a Escritura diz que as pessoas estarão vivendo vidas normais, fazendo aquilo que elas fazem diariamente. Trabalho, em casa, na cozinha, no lazer com os filhos, as pessoas estarão levando vidas normais. Só com base nisso daqui, você pode, biblicamente, desacreditar
naquelas pessoas que se dizem profetas e colocam datas para Jesus Cristo voltar. Naquelas pessoas que colocam dias, marcam dias em que Jesus vai voltar. Com base nisso, você pode descartar todos os testemunhas de Jeová, porque eles estão marcando a volta de Jesus até hoje. Até hoje. Você pode desconsiderar Valnice Milhomes, que diz que Jesus voltaria no sábado. Pastor, mas ela deixou ali o sábado de forma vaga. Mas ainda assim, não há. Você pode descartar, talvez os mais conhecidos, adventistas do sétimo dia, porque em 22 de outubro de 1844, William Miller, profetizou que Jesus Cristo voltaria. E esse dia ficou conhecido como o dia da grande decepção. E por que você pode não acreditar neles com base bíblica? Porque Jesus disse que quanto àquele dia e hora ninguém sabe. Mas como assim esse homem sabia? Não tem como. Esse dia ficou conhecido como o dia da grande decepção. Então, se você vê alguém dizendo, olha, Jesus vai voltar tal dia, você pode, biblicamente, dizer, falso profeta. Porque a palavra do Senhor diz totalmente o contrário. E então Jesus, ele vem e compara a sua volta aos dias de Noé e aos dias de Ló. Ele dá dois exemplos. E por que ele dá esses dois exemplos? Veja, aconteceram duas catástrofes aqui. Quais eram? Você lembra? Dilúvio e, na época de Ló, fogo e enxofre do céu. Jesus Cristo, ele vem e ele cita o dilúvio, ele cita a destruição de Sodoma e Gomorra. E tanto um como o outro, eles tinham algo em comum. Sabe o que era? Sempre, antes dessas duas desgraças, haviam homens de Deus alertando o povo, dizendo, arrependam-se do pecado de vocês, ou a destruição virá. Noé era pregador da justiça e ele construiu naquele barco na sua Minas Gerais, onde não tinha chovido ainda. Isso que é mais interessante, né? A princípio não tinha chovido até aquele momento. E ele construindo aquilo lá e dizendo, vai virar água, arrependam-se, entrem na arca, Deus falou comigo. O povo caía na gargalhada. O povo não deu ouvidos ao pregador da justiça. O povo não deu ouvido quando Ló pegou a sua esposa para sair da cidade. O povo não quis nem saber. Diz a Escritura que ambos continuaram suas vidas sem dar atenção àquele alerta. Continuaram vivendo de forma normal. E veja, o povo recusou levar a sério o alerta desses homens. E o povo, não diz a Escritura que eles recusaram ouvir esses homens e foram para uma vida dispersa em relação à prostituição, promiscuidade, ao pecado. Não. Diz apenas que eles não deram ouvidos à voz dos homens que vieram alertá-los e continuaram vivendo vidas normais. Não foram para os bordéis da vida, não foram usar droga, nada. Eles simplesmente rejeitaram e continuaram fazendo coisas que todo mundo faz, comendo, bebendo, que é uma coisa mais prazerosa que isso, comer e beber, gente. Um negócio bom. Eles continuaram fazendo isso, vendendo, plantando, casando. Não há problema nenhum você fazer investimentos aqui na sua vida terrena, você investir na bolsa, fazer negócio. Não há problema nenhum em relação a isso. O grande problema é quando você pensa apenas nas coisas daqui e você acaba esquecendo as coisas realmente importantes, as coisas espirituais. Aí você tem um sério problema. Você coloca as bênçãos de Deus no lugar do Deus das bênçãos. Aí então você começa a trocar os seus valores. Eles comiam, bebiam, casavam-se. Queridos, essas coisas são coisas que glorificam a Deus, sabia? Você lembra quando Paulo diz assim? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória do Senhor. Que é algo que mais pode glorificar a Deus do que um casamento cristão bem-sucedido? Então esses homens, eles simplesmente pegaram aquilo que era lícito, que não era pecaminoso. E por conta daquilo que era lícito, eles acabaram esquecendo do principal. Se preocuparam com o juízo de Deus. Quando a nossa alma se torna inteiramente absorvida por essas coisas que até então não são pecados,
Quando a nossa alma se torna absorvida por essas coisas, há um sério problema conosco. Coisas lícitas acabam sendo transformadas. A evidência é clara. A evidência é clara que essas coisas têm se tornado quase que um materialismo. Nós, então, amamos tanto a família e devemos amar, que não temos tempo para cultuar a Deus com a família. Você tem as coisas para fazer a semana inteira. Precisa ser no domingo, 7h30 da noite? O dia que o Senhor nos prepara para cultuá-lo, esses homens não deram ouvido a Noé, não deram ouvido, até que então, de fato, veio o dilúvio. Da mesma forma, os habitantes de Sodoma fizeram a mesma coisa, como nós lemos no versículo 28 ao 30 aqui. Eles não prestaram atenção em Ló, e a consequência, fogo, enxofre, e o consumiu a todos eles. Sabe o que eu acho interessante? Jesus, ele cita Noé e Ló. Ele não cita esses dois homens como exemplos de virtude, porque não sei se você sabe, esses dois aqui, gente, erraram feio. Talvez você pense nos homens da Bíblia, você pense, eram santos irrepreensíveis. Óbvio que não. Lembra o que Noé fez? Diz a Escritura que Noé encaixaçou, literalmente, ficou pelado na vinha, baixaria. Noé mandou cachaça para dentro, vinho, né, no caso. A Escritura vai dizer que Ló fez algo ainda pior. Ló, suas filhas o embebedaram e engravidaram do próprio pai. Aí então Jesus Cristo, ele cita esses homens, não como exemplo de virtude, mas para mostrar para mim e para você que não importa qual caminho nós tenhamos pegado até hoje, se houver um arrependimento genuíno, Deus ainda nos livra do juízo. Basta que haja arrependimento de verdade. Assim como Jesus, ele veio quando essas pessoas estavam fazendo seus afazeres, mas se esquecendo de Deus, assim vai acontecer também na sua volta. Estaremos fazendo coisas normais, mas que todas essas coisas normais que nós estejamos fazendo, sejam todas feitas para a glória do Senhor, e que nem coisas boas como família, dinheiro, pessoas, possam nos desviar do nosso foco, do que é principal, que é o reino espiritual. E terceiro e último para encerrar, põe ali, por favor, meu irmão. Terceiro princípio, na volta de Cristo, seremos levados ou deixados. Não há outra opção. Na volta de Cristo, haverá apenas dois tipos de pessoa: bodes e ovelhas. Salvos e perdidos, absolvidos mediante o sangue de Jesus Cristo, ou condenados por suas próprias obras. Versículo 31, acompanha comigo, por favor. Vai dizer assim: naquele dia, quem estiver no alto da casa, com os seus bens embaixo, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para casa. Esse versículo aqui, pelo menos a maioria dos pastores reformados que eu conheço e respeito, e muitos teólogos como William Hendrickson, eles vão dizer que isso aqui tem duas aplicações. A primeira aplicação deste versículo 31 seria em relação à invasão a Jerusalém no ano 70. Lembra, no ano 70, o general Tito invade Jerusalém e destrói tudo, acaba com tudo. Destrói. A cidade é devastada, o templo é arrasado, é incendiado. Por quê? Porque o cerco se tornou inescapável. Não tinha como aqueles homens e mulheres fugirem. Nesse contexto, então, seria impossível eles pensarem: deixa eu pegar uma blusa de frio, dá uma corridinha na cara. Não dá, vai embora, tem que salvar a sua vida. Do contrário, vai morrer, vai virar cinzas, assim como o templo. Em relação à vinda de Cristo, é a mesma coisa. O cerco se aperta, o cerco se afunila, portanto, será necessário que eu e você nos rendamos, não a Roma, mas a Cristo. É necessário que nós venhamos de fato a entender que o reino de Deus é Ele dar as ordens e nós apenas, sim, Senhor. Ainda que seja contrária àquilo que o nosso coração quer. O reino de Deus, ele está em nós quando nós decidimos obedecer. E o nosso foco deve sempre ser Jesus Cristo e não coisas materiais.
Não estou aqui, pelo amor de Deus, demonizando coisas materiais, porque tem muitos que fazem isso, né? Quase que demonizam aquilo que é material. Isso é um absurdo. As coisas materiais são boas. O dinheiro em si, o dinheiro é algo maravilhoso. Dinheiro é ruim, quem disse? Por conta de dinheiro, você pode vir ao culto de longe. Você pode visitar seus familiares. Você pode fazer inúmeras coisas. Você pode ajudar o outro. Então, esse papinho de que o dinheiro é ruim ou o dinheiro é neutro é mentira. É bom. Mas o nosso foco deve sempre estar em Jesus Cristo. E para exemplificar, ele cita aqui aquele grande exemplo da mulher de Ló, né? Versículo 32. Acompanhe comigo aí. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembra o episódio da mulher de Ló, né? Saindo de Sodoma, então ela olha para trás e de repente se transforma numa estátua de sal. Eu não vou aprofundar na questão da estátua de sal hoje, porque não é esse o contexto aqui, né? Jesus cita apenas como exemplo. Mas veja, aquela mulher, ao olhar para trás, talvez em primeiro lugar ela demonstre incredulidade. Será que Deus vai destruir mesmo o povo? Não é possível. Todo mundo fala que Deus é bom, que Deus é amor, agora Deus derramar fogo e enxofre e punir as pessoas? Não acredito. E também mostra a sua soberba. Ela foi então transformada nessa estátua de sal. Mas o mais importante aqui é nós analisarmos a questão da sua escala de valor. Da escala de valor que essa mulher tinha. Ela olha para trás se preocupando primeiro com coisas terrenas e colocando como segunda opção as coisas do céu. As coisas materiais antes das coisas espirituais. Ela acaba ali demonstrando um amor secreto que ela tinha por Sodoma. Sim, não é isso que muitos cristãos fazem. Essa mulher aqui, lembrando, ela sai de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Tanto é que é o tempo todo olhando para trás, tão bom aquilo lá. Quantos cristãos, às vezes, saem do mundo, entre aspas, né, a ponto de fazer parte de uma congregação, de uma comunidade local, mas o mundo está vivinho nele. Não quer saber de deixar, não. O corpo está aqui, presente no culto, mas a mente está lá. Muitos esquecem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E em harmonia com isso, ele cita o versículo 33, aí estamos encerrando, olha aí. Quem procura preservar a sua vida, irá perdê-la, e quem perder, este a preservará. Eu vos digo, naquela noite 2 estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. Mas como é que me vai 33 de novo? Quem procura preservar a sua vida, irá perdê-la, e quem perder, a preservará. Lembra, qual que é o contexto aqui? O contexto é em relação àquelas pessoas da época de Noé e da época de Ló, essas pessoas as quais estavam voltadas apenas para coisas terrenas. Resumindo, o que ele está dizendo é o seguinte: essas pessoas que se preocupam apenas com coisas materiais, no dia da volta de Jesus Cristo, elas vão ver o quão perdidas elas estão. Se o seu anseio é apenas coisas aqui deste mundo, Jesus voltando no estalar de dedo, ou você indo para Ele, você então vai perceber que as coisas materiais são perdas. É por esse motivo que você não vai levar nada, absolutamente nada. Em contrapartida, a Escritura diz que aqueles como nós, que decidem levar uma vida de renúncia, porque ser cristão, convenhamos, é renúncia. É você deixar muitas coisas para trás, é você olhar para a Escritura e ver que aquilo vai de encontro à sua postura durante uma vida toda. E você, a partir daquele momento, dizer: errei, preciso ser diferente. Ou isso nos custa muito, muito. Mas aqueles que perdem, aqueles que vivem uma vida de renúncia, Jesus Cristo diz: estes vão ganhar. No versículo 34 a 36, ele vai dizer: eu vos digo, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Aqui deixar bem claro, né? Tem nada a ver, mais uma vez, com a questão de arrebatamento secreto, tem nada a ver, né? Estava 2 e um sumiu. Aqui não tem nada a ver com, olha, pastor, então, segundo essa passagem, 50% da humanidade vai ser salvo, né? Porque não tem 2 com 1, tem 2 com 1, tem 2 com 1.
Não, também não. O texto apenas, ele fala de separação. Porque na volta de Jesus Cristo vai acontecer isso, né? Pessoas serão separadas uma das outras. E veja, olha o que ele cita. Estarão dois numa cama. Um será levado, outro não. Significa que de todo casal apenas um é salvo? Claro que não. Mas até o contato mais íntimo. Assim, alguns serão separados, porque muitos maridos tiveram apenas a esposa cristã e ele nunca foi, ou o contrário. Muitos homens foram filhos de Deus uma vida inteira e a esposa não foi. No dia da volta do Senhor Jesus Cristo, até os laços mais íntimos serão separados. Os laços de amizade. Você consegue ver aqui que o simples fato de estar junto com pessoas que são filhos de Deus não nos faz automaticamente filhos de Deus? Porque senão, ora, se eu estou com um crente e a certeza de ir para o céu, eu não ia dizer que estavam dois juntos, um seria levado e o outro não. Aí entra aquela famosa frase dos crentes, né? Salvação individual. É por aí mesmo. Por mais que não seja bíblico desse jeito, né? Mas é por aí mesmo. Esse detalhe é de suma importância. Proximidade com pessoas salvas não nos faz salvos. É necessário que, além de proximidade com pessoas salvas, o principal, você tenha proximidade com o Deus que salva, com Cristo que salva. E isso é manifestado não através de uma confissão oral, ainda que isso seja muito importante, mas o seu modo de agir, os frutos que você apresenta, eles falam muito mais do que aquilo que você diz, do que a sua boca fala. Então nós reconhecemos de fato a árvore pelos frutos. É importantíssimo que você saiba que o simples fato de estar numa comunidade não garante a você que você estará no céu. É um princípio. Quem está no céu vai estar numa comunidade, óbvio, numa igreja, vai frequentar. Mas você precisa saber que você precisa ter um encontro pessoal com Cristo. Que você precisa se arrepender dos seus pecados. Que você não pode, no dia que Jesus voltar, você querer se agarrar ao irmão do lado, ao marido, ao esposo, ao pastor. Oh, Deus, pelo amor de Deus, eu 30 anos eu fui na igreja do pastor Rafael lá, não é possível, o senhor vai me deixar para trás. E deixe, óbvio que deixe. Ele termina dizendo no versículo 37 assim: eles lhe perguntaram: onde, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão também os abutres. O que Jesus Cristo está fazendo aqui, possivelmente ele está usando um ditado popular. E o significado desse ditado era basicamente o seguinte: assim como os cadáveres atraem. Alô? O que ele estava dizendo aqui, o significado é o seguinte: assim como os cadáveres atraem abutres, assim também, pessoas que não se arrependem de seus pecados, elas atraem julgamento, e essas serão condenadas. Todavia, cada vez que essas pessoas paravam, ouviam a Jesus Cristo, era mais uma oportunidade que elas tinham de se arrepender dos seus maus caminhos e, de fato, aceitar que alguém a governasse. E é importantíssimo, eu particularmente eu acho maravilhoso essa questão do reino de Deus, porque o reino ele mostra justamente isso, pessoas que são mandadas. Tudo que o ser humano detesta, né? Ser governado por alguém. Pode ver, via de regra temos ranço do patrão. Por quê? Porque ele manda na gente. Por isso. Por que as feministas ficam doidas da vida conosco, que somos cristãos? Porque nós dizemos: mulheres, sejam submissas ao seu marido. Este é o padrão. Há um padrão de liderança, seja na casa, na igreja, em qualquer ordenamento de trabalho, e as pessoas detestam ser mandadas. Se você é uma dessas pessoas, eu tenho uma má notícia para você. O reino de Deus foi feito apenas para pau mandado. Para pessoas que de fato dizem assim: eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. E eu sei que falar isso em tempos aos quais vivemos
que temos que nos sujeitar a Deus. Eu sei que para sujeitar a Deus parece que é mais fácil, né? Porque você não vê, Ele não está aqui. Não consigo pegá-lo. Então as pessoas até entendem se sujeitar a Deus. Até que nós vemos que a sua palavra, de repente, nos confronte, né? Daí, mais ou menos assim. Eu falo isso para você porque cristãos, como nós, muitas pessoas, por vezes falam comigo, quase que rilhando os dentes, quando eu digo assim, olha, você não deve falar assim com seu marido, mulher. Elas ficam loucas. Semana eu conversava com uma moça e ela dizia que na casa dela, ela era provedora e o marido ficava com as crianças e cuidava da casa. Eu falei, ela falou, tem algum problema, pastor? Nenhum, não é nada. Só não vai para o céu, né? Só está invertido o padrão de família da sua casa, só invertido. Ah, pastor, que eu ganho muito mais, sei que. E querida, Deus nos deu uma missão. Não estou dizendo aqui por um período. Às vezes o marido ficou desempregado, a esposa não possa contribuir, óbvio. Mas não, ali era uma vida assim. A aventalzinha era o uniforme do rapaz. E a mulher era saindo fora para trabalhar. Eu disse, não. Deus nos chamou para prover, ainda que sejam as duras penas, ainda que sejam os serviços mais difíceis. E a mulher para cuidar do lar. Mas se você diz isso hoje para crente, eu não estou dizendo nem para o mundo secular, para crente, você não tem noção, toda vez eu arrumo confusão quando eu digo isso, toda vez. O povo fica furioso. Eu digo, olha, o reino de Deus é assim, Ele ordena, nós obedecemos. Já ouviu aquele ditado? Manda quem pode e obedece quem tem juízo? Parafraseando, assim que é o reino de Deus. Se nós não nos sujeitamos ao Senhor e à sua palavra, o reino não está em nós. Se o reino não está em nós, não nos resta outro caminho, a não ser condenados. Mas ainda assim, por vezes, Jesus nos dá a oportunidade, assim como hoje, de mais uma vez nos autoavaliarmos, dizermos, Deus, até aqui eu tenho feito errado, mas eu quero que o Senhor de fato governe a minha vida por completo. Eu não quero que o Senhor governe uma fração da minha vida, né? Porque por vezes nós somos assim, né? Nós deixamos Deus nos mandar em alguma parte. Deus, o Senhor manda em mim, no dinheiro não. Nas minhas decisões maiores, não. O reino de Deus fala de submissão. E sem essa submissão, ninguém verá o Senhor. Que Deus, todavia, nos dê a graça de sermos servos submissos e humildes, que não vem problema nenhum em dizer, alguém que manda em mim, alguém que governa a minha vida. Esse alguém é o meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos?